Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver como quem atua na forma de cegueira deliberada assume o risco de realizar o fato típico. No episódio anterior, nós vimos que quem identifica o risco de realizar um comportamento que possa corresponder a um fato típico possui conhecimento suficiente para que a sua conduta seja classificada como dolosa. Ou seja, que o elemento cognitivo do dolo é o risco da realização do fato típico. E também vimos que quem atua na forma de cegueira deliberada identifica esse risco e decide não conferir a situação. Ele ignora propositalmente o perigo. Mas como é que alguém que atua nessas circunstâncias assume o risco de realizar o fato típico? Para entender isso, vamos dividir a conduta em duas partes. A primeira parte é a situação em que o sujeito identifica o risco e o ignora. Ele percebe que pode praticar o fato típico, devido às circunstâncias que ele conhece, e deliberadamente deixa de conferir a situação para não ter certeza de que a sua conduta corresponderá a um fato típico. Mas vejam que nessa primeira parte, ele ainda não realizou nenhuma conduta típica. Essa fase é só um contexto anterior ao fato típico, em que o sujeito toma consciência do risco. É algo feito antes do início da execução da conduta típica, e esse comportamento de identificar o risco e deliberadamente deixar de conferir a situação para não ter certeza, não é um fato típico. Por isso, ninguém é responsabilizado pela conduta que corresponde à cegueira deliberada em si. A cegueira deliberada é um comportamento anterior à prática do fato típico. E ninguém é punido por isso. O fato penalmente relevante é o praticado depois. Depois de ter a consciência do risco e de ignorar propositalmente esse perigo, por não conferir a situação, é que o sujeito vai realizar o fato típico. E esse fato típico é realizado de forma intencional. O sujeito quer praticar a conduta. Vamos voltar ao exemplo do Roxin. A conduta do homem que deixou de conferir a idade da menina, apesar de ter desconfiado que ela pudesse ser menor de 14 anos, não é um fato típico. Mas é exatamente esse comportamento que corresponde à cegueira deliberada. O fato típico é realizado depois. O fato típico é a prática da relação sexual. E essa relação sexual é intencional, proposital. O sujeito faz isso de forma consciente e com a vontade e finalidade de praticar o ato sexual. Essa é a conduta típica e não a anterior. A conduta anterior é só a forma como o sujeito adquire o conhecimento do risco. É como se preenche o conteúdo cognitivo do dolo. Mas o elemento volitivo, que é a atitude do sujeito diante do risco conhecido, só vai se configurar quando for realizado o fato típico. Isso é, na segunda parte da conduta. No exemplo do Roxin, quando for praticado o ato sexual. E qual é essa atitude do sujeito diante do risco? É a decisão de realizar a conduta, apesar de saber que existe o perigo de que ela corresponda a um fato típico. O sujeito despreza o risco e atua sem o controle dos seus efeitos. A configuração ou não do fato típico vai depender de fatores que ele não controla. Vai depender da sorte. E quando alguém atua diante de um risco que não controla, assume esse risco. O sujeito assume o risco de praticar um estupro de vulnerável ao identificar a possibilidade de que a menina possa ter uma idade inferior a 14 anos e ignorar essa circunstância, esse perigo, deixando de confirmar a idade dela de forma proposital e, apesar disso, praticar o ato sexual sabendo que ela pode ter menos de 14 anos. Ele realiza o fato típico, que é a prática da relação sexual, sem o controle do risco de estar se relacionando com alguém que não tem idade suficiente para isso. A conduta típica, que é a prática sexual, é realizada de forma consciente e intencional. Mas a eventual configuração do fato típico
decorrente da idade da menina, é um aspecto aleatório para o sujeito. Ele conta com a sorte e, dessa forma, assume o risco de que o seu comportamento possa configurar um fato típico. Então, o elemento volitivo do dolo somente se configura na segunda parte da conduta, que é quando o sujeito efetivamente realiza o fato típico. Bem, pessoal, como nós vimos, a cegueira deliberada é só uma forma de comportamento. E esse comportamento é realizado antes da prática da conduta típica. A cegueira deliberada é um modo de configuração do elemento cognitivo do dolo, uma forma de o sujeito tomar consciência do risco. Depois de ele estar ciente desse risco é que ele vai realizar a conduta típica. Nessa conduta típica, ele atua sem o controle do risco e por isso ele assume esse risco. Esse é o elemento volitivo da conduta posterior. A eventual realização ou não do fato típico dependerá da sorte, assim como no caso da roleta russa. No próximo episódio, vamos ver os motivos e as finalidades pelos quais o sujeito ignora deliberadamente o risco nesses casos, e isso será feito com a ajuda das metáforas do avestruz e da raposa. Até lá!